Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Pet Elétrica. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre cálculo 1, derivadas, a regra da cadeia em específico. Não é quem vai preso não, gente, é apenas uma regra para facilitar a nossa vida quando a gente vai calcular a derivada de funções compostas. O que é? Bom, ela é definida dessa forma aqui. Vocês podem ver que h de x ela é uma função composta por g de x. E nós vamos fazer o que para calcular a derivada? Vamos calcular a derivada de h de x vezes a derivada de g de x. A derivada de h de x em g de x. Aqui existem algumas funções compostas. Eu vou mais para frente mostrar como calcular a derivada de algumas delas. É importante a gente notar que algumas funções compostas, às vezes, elas são um pouco difíceis da gente identificar, tipo seno ao quadrado de x, ou cosseno ao quadrado de x, é análogo. Às vezes, a gente olha essa função e não percebe que ela é uma função composta. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão podemos acabar calculando uma derivada de forma errônea. Aqui, gente, eu vou calcular os exemplos para vocês mostrar o passo a passo. Encontre a derivada da função f de x igual a cosseno de 2x. Primeiro passo vai ser identificar a função composta. A função cosseno de 2x. Ela é composta pela função cosseno, que é a função externa, e a função 2x, que é uma função interna. Nós, então, vamos chamar a função interna de g de x e a função externa de h de x. Observe que h de x vai ser cosseno de x, apenas o cosseno de x, porque ela é a função externa. Já a função interna vai ser g de x igual a 2x, que é a função interna aqui. Qual é a derivada da função externa? A derivada do cosseno é menos seno. E qual é a derivada de 2x? A derivada de 2x é 2. Então, nós vamos aplicar a regra da cadeia. A derivada de f de x nada mais é do que a derivada de h de x, que é a função externa, calculada com g de x dentro dela, vezes a derivada de g de x. Qual é o resultado desse cálculo? f de x vai ser menos 2 seno de 2x. Nós temos o menos seno de 2x, ela vai ser a função menos seno de x quando calculada em g de x igual a 2x. A gente substitui o x aqui pelo g de x. Observa aqui como a derivada funciona. Nós calculamos a derivada do h de x menos seno de x. E dentro dela, ao invés dos x, nós temos g de x. Qual que é o g de x? 2x. Então, menos seno de 2x, vezes a derivada da função interna, 2, porque a derivada de g de x, que é a função interna, é 2. O segundo exemplo que eu vou dar para vocês é a função seno ao quadrado de x. Essa daqui é aquela função que eu disse que às vezes as pessoas não percebem, passa batido e você não vê que ela é uma função composta. Mas, no caso, ela é sim uma função composta. Então, como identificar ela? Seno de x é a função interna, gente. G de x, então, vai se chamar seno de x. E a função externa é uma função quadrática, tal que h de x, que é a função externa, vai ser x ao quadrado. Por que isso funciona, gente? Porque seno ao quadrado de x pode ser escrito como seno de x, entre parênteses, ao quadrado.
Por isso que essa função quadrática, ela é, na verdade, a função externa. Encontrando a derivada de h de x, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de seno de x, cosseno de x. Fazendo o mesmo princípio da função anterior, vamos aplicar a regra da cadeia. H de x, a derivada do h de x, é 2x. Mas aqui nós não vamos colocar o x, nós vamos colocar o g de x, que é seno de x. Então, vai ficar 2 seno de x. Olha aqui, 2 seno de x, vezes a derivada da função interna, que é a derivada de seno de x. Qual é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Então, a gente multiplica aqui. Ou seja, a derivada da função f de x é 2 seno x cosseno x. Por uma propriedade da trigonometria, gente, isso daqui é igual a seno de 2x. Outra função legal da gente explicar, ou da gente demonstrar aqui como é que é feito, é a função ln de 7x ao cubo mais 3x. Você olha e você pensa, é uma função composta, mas quantas são? Como que você vai fazer essa derivada? A função ln vai ser a função externa. Então, a gente vai chamar o h de x, que é a função externa, de ln de x. Qual que é a derivada do ln? É 1 sobre x. A função interna, em azul aqui, é 7x ao cubo mais 3. Então, a gente chama g de x de 7x ao cubo mais 3. Logo, a derivada de g de x é 21x ao quadrado mais 3. Na verdade, gente, é 7x ao cubo mais 3x. Desculpa o meu erro. Então, a derivada disso é 21x ao quadrado mais 3. O segundo passo vai ser aplicar a regra da cadeia. Qual é a regra da cadeia? Exatamente como nós fizemos nos exemplos anteriores. Você vai pegar a derivada da função externa e no lugar do x, você vai colocar o g de x. Então, vai ficar 1 sobre g de x, vezes a derivada da função interna. Qual é a derivada da função interna? 21x ao quadrado mais 3. Perceba que a gente troca o x do h pelo g de x e multiplica por a derivada de g de x. Dá esse resultado aqui. Mesmo que pareça às vezes uma coisa mais difícil de fazer, é só ter calma que vocês vão ver que na verdade é bem tranquilo. Com o tempo, fazendo exercícios, vocês pegam o jeito. O próximo exemplo, gente, é a função exponencial. Então, qual a derivada de exponencial de 5x ao quadrado? Vamos identificar aqui a função composta. A função externa é a função exponencial. E a função interna é a função 5x ao quadrado. Logo, gente, para calcular, aplicando o mesmo método anterior. Achamos a derivada da exponencial, que é a própria exponencial de x, e a derivada da função interna, que vai ser 10x. Então, nós vamos colocar aqui que a derivada de f de x nada mais é do que a derivada da função externa calculada em g de x. Então, você, em vez de ser aqui a função externa exponencial de x, no lugar do x, você coloca 5x ao quadrado, que é o g de x, vezes a derivada da função interna, 10x. Agora, a função raiz quadrada. Vamos identificar aqui as compostas. A função raiz quadrada é a função externa. E nós temos, então, que h de x é igual a raiz quadrada de x. Qual que é a derivada da função raiz quadrada de x? É 1 dividido por 2 raiz de x. Isso é bom que a gente faz esses exercícios, já vai relembrando
a tabela de derivadas. Qual é a função interna, então? A função interna é 2x² mais 5x. E a derivada de g de x? 4x mais 5. Vamos aplicar aqui, então, a regra da cadeia. Você vai pegar a derivada da função externa e calcular ela em g de x. Ou seja, vai ficar 1 sobre 2 raiz de g de x, como está aqui. 1 sobre 2 raiz de 2x² mais 5x. E vai multiplicar por a derivada da função interna. Qual que é a derivada da função interna? 4x mais 5. Resumindo, o final aqui. Então, por hoje é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal do Pet Elétrica, porque nós vamos trazer diversos conteúdos diferentes para vocês mandarem muito bem nas matérias da faculdade.